O último jornal tá fácil aí. Penúltimo, hein? Vamos lá. Vamos. Pronto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Conforme anunciamos a todos os nossos internautas, nós estamos fazendo uma série de lives procurando orientar, responder, tirar dúvidas. E hoje, conforme anunciamos, estamos com o Dr. Edgar Camargo Rodrigues. Dr. Edgar, pela quinta vez, assume a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E ele iniciou o ciclo de debates com a presença de quase 30 prefeitos dos 57 convidados na cidade de Presidente Prudente. Aí, a Organização Mundial de Saúde, e, em consequência, o Ministério, determinou ou orientou, assim é melhor, para que evitasse aglomerações e o trabalho de forma, teletrabalho, de forma a que todos pudessem manter o isolamento social. Dr. Edgar, então, cancelou o ciclo de debates deste ano, até porque ele iria só até o mês de junho, julho, considerando o período eleitoral, mas deixando o Tribunal de Contas como se fosse o ciclo de debates, pedagógico, pronto a orientar, a informar, a dar cobertura. Aliás, é bom que se destaque isso aos prefeitos e vereadores. É evidente que o tribunal nem sempre pode responder aquilo que todos esperam. O tribunal trabalha em cima da Constituição e sob a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos algumas dúvidas a esclarecer, estamos à disposição aqui. Quero agradecer ao doutor Edgar pela oportunidade em falar conosco neste trabalho de orientar os senhores vereadores e prefeitos. Nós temos enviado constantemente respostas do doutor Sérgio Rossi. Sabemos que há muitos prefeitos em dúvidas, não sabendo o que fazer, não sabendo como agir com relação à lei de responsabilidade fiscal neste período. Por isso é que nós convidamos e ele prontamente aceitou. Doutor Edgar Camargo Rodrigues está conosco. Doutor Edgar, boa tarde. Prazer em falar com o senhor. Boa tarde, Sebastião. Prazer é meu. É sempre bom vê-lo, mesmo que à distância. Mando um abraço a você que tem sido um grande companheiro do Tribunal de Contas todos esses anos. Estou à sua disposição, Sebastião. Muito obrigado, doutor Edgar. Doutor Edgar, existem várias dúvidas, mas eu quero inicialmente saber o seguinte. O tribunal, mesmo pelo sistema teletrabalho, está funcionando normalmente? Está perfeitamente. Tudo está funcionando. Nós vamos, já na próxima semana, dar início, se tudo der certo, às sessões virtuais por teleconferência, porque no momento, apesar do tribunal funcionar, pelo teletrabalho, pela produção dos seus elementos de julgamento, as sessões estão suspensas. Nós estamos trabalhando com o calendário oficial do governo. Então, havia uma expectativa de que a quarentena fosse até o dia 8, então, até o dia 8 nós suspendemos as sessões. Mas, como vai se prolongar um pouco mais, nós vamos instituir as sessões virtuais por teleconferência. Já a partir da próxima semana, provavelmente, nós já tenhamos condição de começar a retomar os julgamentos. Mas o restante está funcionando. Direitinho, o tribunal não para. E como é que funciona, doutor Edgar, os processos que têm prazo para vencer, a apresentação das contas, como é que os prefeitos devem agir? Como se nada tivesse acontecido ou o tribunal vai dilatar alguns prazos? Não. O que está suspenso, na verdade, os prazos suspensos são dos processos físicos. Aqueles processos que já existem, estão tramitando, são os processos antigos, que ainda não são os eletrônicos, esses prazos estão suspensos. Os demais prazos dos processos que estão em andamento estão todos fluindo. Mas tem o seguinte, os prazos das instruções, que são as que mais interessam aos prefeitos, especialmente para a prestação de contas, esses prazos
continuam normais. Os prefeitos, muitos pedem ou esperam, né, que esses prazos sejam dilatados ou sejam postergados, mas o tribunal não viu necessidade disso, porque nós trabalhamos com auditoria eletrônica, então não mudou nada, né? Fácil continuar trabalhando. Outro dia, até presencialmente, encontrei um funcionário, um membro de um município paulista, que ele me fez a pergunta, né, se esse prazo de prestação de contas seria eventualmente postergado. Aí eu falei, tem algum caso no seu município de doente, algum caso de coronavírus? Ele falou, não. Eu falei, você quer provocar o câncer para quê? Na verdade, né? Então, agora, há municípios que têm, eventualmente, problemas muito maiores que outros, né? Esses municípios, vamos supor que não consigam agregar ao seu trabalho diário mais essa responsabilidade de combate à epidemia, eventualmente pode perder os prazos, mas tudo tem explicação. Mas foi bom você tocar nesse assunto, porque agora mesmo eu atualizei os números dos municípios que deveriam ter prestado contas até o último dia de março, dos 644, faltaram 125. É um número expressivo. 125 municípios não prestaram contas quando deveriam fazê-la. Há razões para isso? É possível. E é possível também que não haja, né, Sebastião? Mas cada caso é um caso e serão examinados isoladamente cada um deles. Não, é pior que isso, né? Porque não prestar conta do prazo é um problema até constitucional. Pode dar cassação do prefeito, pode dar intervenção no município, pode ter uma série de consequências. Agora, eu espero que esses faltantes, 125, corram, apresentem suas contas, apresentem pelo menos justificativas dentro de um prazo razoável, para que não entre nessa situação periclitante, né, de uma eventual cassação do prefeito ou até intervenção no próprio município. Eu sou obrigado a comunicar ao governador, inclusive para esse fim, de eventual intervenção por falta de prestação de contas. Veja bem, nós estamos numa calamidade, numa pandemia, é bem verdade, é tudo diferente, mas certas coisas prosseguem, nós não revogamos a Constituição, nós não revogamos as leis, a vida segue. Claro, tudo muito diferente, mas certos princípios e certas obrigações têm que ser observadas ou, no mínimo, explicadas. Eu tenho certeza que cada um desses municípios faltantes terá a sua explicação e elas serão sopesadas pelo tribunal ou pela Câmara Municipal quando chegar a ocasião. Exatamente. É isso. Foi não.
Olha, a situação é excepcional e essa excepcionalidade se reflete com circunstâncias em cada caso, em cada município. É difícil você ter uma resposta genérica para tudo. Nenhum de nós enfrentou uma situação como essa no passado, né? O tribunal também não tem essa experiência. Isso é tudo muito inusitado. Então, nós procuramos trabalhar com a lei, com bom senso, né, e com responsabilidade. Eu não tenho como informar para você, é possível fazer. A Constituição não deixa, né? Mas a situação é anômala? É anômala. Né? Suponho, hipoteticamente, que um determinado prefeito necessite atender com urgência este problema de saúde e esteja sobrando recursos da educação, uma vez que não tem aula, então ele não tá gastando com a merenda, enfim, que ele faça essa transposição. Ele faz, na verdade, com um objetivo elevado, um objetivo humano, né? E premido pelas circunstâncias. Se isso tudo ficar transparente, ficar demonstrado na sua prestação de contas, evidentemente que isso pode ser relevado, né, Sebastião? O difícil é dar uma resposta genérica e dizer, não, pode sim, pode mexer, tira da educação, põe na saúde. Isso o tribunal nunca vai dizer. Nenhum de nós, acredito que o Sérgio não tenha dito também na resposta dele. Agora, é uma situação excepcional e será tratada de maneira excepcional. É cada caso por caso. O que a gente É confia? exatamente essa foi a resposta do doutor Sérgio Rossi, caso a caso. Doutor Edgar, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo. É porque tem alguns internautas dizendo que a minha voz não está chegando até eles, mas o teste aqui da nossa assessoria está dizendo que está tudo normal. Eu vou lhe fazer uma pergunta que foi enviada pelo Rafael, que é da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Ele quer saber o Uhum. seguinte: presidente, os prazos processuais de licitação permanecem da forma que a lei determina? Olha, eu daria um conselho a todos, uma sugestão, conselho a gente não dá, mas eu dá uma sugestão, que prestem muita atenção nesta lei nova, essa lei federal 13979 de 2020, que ela traz modelos, termos de referência, tudo que é possível fazer com pregão, com dispensa de licitação, enfim, ela é muito minudente, ela se remete, inclusive, a um trabalho da Advocacia Geral da União, que é muito interessante. Se todos nós prestarmos atenção, seguimos aquelas diretrizes que estão na lei federal, nós trabalharemos com mais segurança. Evidente que um estado de calamidade pública, prazos, digamos, rotinas que são normais da lei, elas podem ser superadas, elas podem ser contornadas, desde que haja, evidentemente, uma justificativa clara e que estejam presentes demonstrativos das despesas. Não pode deixar de ter comparação de preço, não é? Na verdade, você não pode sair contratando quem você quiser, quando você pode, tem condição de fazer uma seleção, ainda que rápida. Enfim, o que tem que estar demonstrado é a responsabilidade, é o interesse, é o zelo pela coisa pública, no intuito de atender aquela emergência, aquela premência que todos nós temos que atender. Muito bem, doutora Edgar, a resposta também ela vale para o Moacir Carião Neto, que fez exatamente a mesma pergunta com relação aos procedimentos licitatórios. Nós queremos anunciar aqui, agradecer a presença de internautas, o Moacir, o Rafael, o Carlos Manhanelli, o Dinho Mix, o doutor Tarcísio Manso, advogado, um dos consultores da UVESP, a prefeita Gisele Tonks está cumprimentando o senhor pelos esclarecimentos. João da Silva Timba, que é vereador na cidade de Assis, cumprimentando também. A Vilma Menezes Pardini está assistindo e cumprimentando. André Peroni, o Gibu Talpo, que é presidente da Câmara Municipal
de São Sebastião. Não, não é São Sebastião da Grama, não. É Carlinhos Conquista, de Araraquara, Tânia Fonseca, João Henrique, quem mais? O Antônio César Simão, que foi prefeito em Itapuí. A Olga Paro, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação de Seberínia, Reinaldo Cesaretti, enfim, Carlinhos Conquista, ele cumprimenta Santo Antônio do Jardim, o Gibu Tabu. Muito bem, Gibu, parabéns a você por estar atento às orientações do doutor Edgar Camargo Rodrigues. Doutor Edgar, o primeiro ciclo de debates, o primeiro seminário foi em Presidente Prudente. O senhor disse claramente, estou vindo para demonstrar o meu respeito aos prefeitos, aos vereadores e aos servidores da municipalidade. Estamos aqui para orientar, mas também humildemente para ouvir. Essa é a preocupação clara do seu mandato, de estar pronto para demonstrar o respeito às autoridades constituídas. Sebastião, esse respeito eu sempre tive, mas agora especialmente estamos de saída do tribunal, o tempo já não nos deixa ficar muito, e quando eu disse aquilo na abertura de Presidente, foi absolutamente sincero. Eu fui por respeito. Podia não ter ido, né? Eu ter pedido para alguém me representar, uma viagem difícil para mim, tem algumas limitações físicas, mas fui para homenagear realmente os prefeitos, os vereadores, enfim, a classe política, que é a classe política que tem que segurar este país, é a classe política que está nos levando nesta fase, nesta crise, para a direção correta, é a classe política que deve nos orientar. E veja bem, cada prefeito, numa situação como essa que estamos vivendo, muito sofrido, cada prefeito na sua cidade é uma liderança. É para o prefeito que todos vão olhar, né? E agora, prefeito, o que vai acontecer? O que o senhor está fazendo? Que providências o senhor está tomando? Então, o que eu posso dizer? Que o prefeito se cerque dos melhores conselheiros possíveis, né? Se estava brigando com a Câmara Municipal, que deixem de brigar nesse momento, façam as pazes políticas, pelo menos até vencermos estas dificuldades, depois volta a briga. Mas que no momento se unam tanto o Legislativo quanto o Executivo, as entidades civis em torno desta luta. Porque ela, na verdade, é uma guerra contra um inimigo comum, mas ela traz um pouco de paz para nós. Faz com que as pessoas se unam, se juntem, se respeitem. Então, o que eu disse em Presidente Prudente, eu repito agora. Eu tenho o maior respeito pelas pessoas que se dedicam aos outros. Os políticos se dedicam aos outros, não a si mesmos. Então, mais uma vez, o meu respeito, agradeço a oportunidade de refazer ou reviver esta manifestação de carinho, apreço e de respeito a todos. Doutor Edgar, está aqui conosco também, enviando um abraço ao senhor, o doutor José Carlos Cossenzo, nosso amigo e secretário do Conselho do Ministério Público Estadual. Ele reitera que é o mesmo pensamento do Ministério Público, é o do senhor, de respeito às autoridades constituídas. E tem aqui uma pergunta também do Rafael, da chefe de gabinete da Câmara de Caraguatatuba. Aliás, é uma Câmara muito preocupada em saber, em acompanhar as orientações do tribunal. Eu quero publicamente enviar um abraço ao presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, ao ilustre amigo, o Rafael, que é chefe de gabinete, e também nós queremos enviar
um grande e um forte abraço aos vereadores de Caraguatatuba. Ele quer saber se as empresas terceirizadas, se elas podem continuar recebendo normalmente em termos em tempo de Covid-19. Eu creio que sim. Eu não vejo por que razão não poderiam receber. É tudo uma questão de bom senso. Elas são necessárias para o serviço que estão realizando, porque, na verdade, o que a administração tem que prestar atenção? Um certo contingenciamento, né? Porque nós não temos certezas de nada, quanto tempo isto vai durar, quanto vai nos exigir de cada um de nós. Então, é muito importante contingenciamento, quer dizer, há despesas que podem ser adiadas, ótimo, vamos adiá-las. Algumas podem ser suprimidas, muito bem, vamos deixar de fazê-las, vamos prestar atenção no que pode acontecer um pouco depois. Há um movimento nacional em torno de um ajudar o outro, é aquilo que eu dizia, né? Pelo menos tem esse lado bom da coisa. Por exemplo, há uma medida provisória recente, eu acho que é de número 29, alguma coisa assim, pelo qual os repasses do Fundo de Participação, o governo federal vai mandar um auxílio financeiro para compensar esta perda no repasse dos fundos, né, do Fundo de Participação. Então, isso ajuda, mas resolve? Não, talvez resolva nos próximos 30, 40, 60 dias, não sei. Então, todos nós temos que estar preparados para o que vem, que possa vir depois. Então, a questão de contratar ou não terceirizado é o seguinte: é necessário, é possível dispensar este contrato, é um contrato que possa ser tomado depois, lá para frente. Você vai dizer, mas tem um problema do desemprego, você vai criar o desemprego para o terceirizado. Tem esse lado, sim, mas não se pode resolver as duas coisas, né? A prioridade é a comunidade, são todos, né? Todos são, na verdade, deve ser a nossa preocupação. Todos e cada um. É difícil nessas alturas ser administrador, por isso que eu digo para os senhores prefeitos, os senhores são as lideranças e em cima dos seus ombros repousam as grandes responsabilidades da sua comunidade. Doutora Edgar, a prefeita Gisele de Lourdes, ela volta aqui para cumprimentá-lo com a sua disposição em tirar dúvidas e analisar as necessidades dos municípios. Queremos agradecer aqui também o Hiroshi Tahira, o William Oliveira, Olindo Souza, Rodolfo Conceição. Rodolfo Conceição é quem nós mandamos um abraço especial e queremos cumprimentar também pelo belíssimo trabalho que executa na Câmara Municipal de Caraguatatuba, como do Departamento Jurídico. Maria Helena Trindade Tatiti nos assistindo e enviando também um grande abraço ao senhor. Estamos aqui com alguns prefeitos municipais, prefeito de Bebedouro também enviando um abraço ao senhor, prefeito de Barretos, prefeito de Bauru, prefeitos que estão assistindo nesse momento, enviando um abraço ao senhor e cumprimentando, já que alguns aqui não tiveram oportunidade de fazê-lo pessoalmente, cumprimentando pela eleição como presidente do Tribunal de Contas e desejando um feliz mandato. Falando em mandato, doutor Edgar, existe aí um movimento de várias alas, uma falando em adiar o processo eleitoral caso permaneça o ataque do vírus nos céus brasileiros. Então a eleição passaria, segundo o desejo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de outubro para dezembro. Existem aqueles que estão trabalhando no sentido de tentar a prorrogação de mandatos para haver a coincidência, considerando que esta eleição tem um custo de R$1 bilhão, todo o Brasil, e isso poderia, esse recurso, ser destinado à saúde. É importante ouvir a sua opinião neste momento. O que o senhor acha? Mas olha, que difícil, hein? Opinião numa matéria tão complexa, porque você pode dar uma opinião que serve para qualquer situação, né? Nesse caso,
prorrogar, não prorrogar, deixar de fazer. Prorrogar mandato eu acho horroroso. Nós já tivemos isso no ano passado, né, Sebastião? Se prorrogava, especialmente no tempo da logo depois da ditadura, houve, eu não me lembro bem o que era, prorrogava para coincidir, depois prorrogava porque estava coincidindo, não devia coincidir, era uma coisa horrorosa. Eu acho que o mandato é certo, o povo elegeu naquelas regras do jogo, são 4 anos, são 4 anos, 4 não vira 6, não poderia, né? Agora, não realizar a eleição também é pior do que prorrogar. Então, a pergunta é muito difícil. Será que não é possível fazer uma eleição sem gastar tanto assim? É difícil, olha, eu não tenho resposta para essa pergunta, Sebastião. Eu tenho certeza que você também não tem, e nós também não temos. Podemos ter uma outra ideia, uma opinião. Eu acho que é um pouco cedo também, dá tempo de pensar. Mas já que você falou na eleição, eu gostaria de deixar aqui também um aviso, um lembrete. Todas essas despesas que estão sendo feitas emergencialmente nos municípios que decretaram calamidade pública e que estão sendo feitos de maneira pouco ortodoxa e sempre, né, voltadas para a briga com a pandemia. Tudo isso vai ser examinado depois. Isso, ninguém tem dúvida, vai ser examinado. E como tem esse período de eleição, então pode haver uma tendência de começar a distribuir cesta básica sem precisar, né? Ou já com um lembretezinho de quem é que está distribuindo a cesta, um auxílio em dinheiro, e, enfim, qual é a preocupação? E que isto, pelo amor de Deus, não seja usado para fim eleitoral, porque isso vai aparecer depois. E se isso aparecer, a complicação vai ser muito grande. Mas eu gostaria que houvesse eleição. Eleição, afinal, é a síntese da democracia, é na eleição que o povo se manifesta diretamente, diz o que quer, diz o que não quer. É importante manter até com o vírus por aí. Até lá ele está mais calmo, eu acho que dá para a gente sair de casa, ou inventamos uma eleição também por meios eletrônicos, com assinatura eletrônica. Eu acho que para tudo tem jeito. Acho que prorrogar é horroroso e não fazer eleição também é horroroso. Vamos torcer para que tudo dê certo. Ok, ok. A resposta à pergunta que muitos aqui estão fazendo. Está o doutor Edgar mostrando a sua opinião. O Gibu de Talpo, ele volta aqui para dizer que os prefeitos estão apavorados, ele recomenda, como presidente da Câmara, que todos fiquem preparados, porque a preocupação que ele está dizendo aqui é que o tribunal pode tomar alguma medida já que os prefeitos tiveram alguma iniciativa antes de chegarem alguns comunicados. Ele está dizendo aqui que o prefeito pode fazer alguma coisa, é uma situação atípica e o tribunal não enviou nenhum comunicado. Não está claro essa colocação, porque, em verdade, o tribunal não tem que, nesse momento, enviar nenhum comunicado. O tribunal está fazendo isso, tem uma declaração do senhor no Diário Oficial, um comunicado também do diretor-geral, doutor Sérgio Rossi. Enfim, o tribunal está trabalhando, está atento, todo o seu processo de transparência é em pleno vapor. Quer dizer, não parou, apenas estão trabalhando de uma forma pelo sistema de teletrabalho, o chamado home office. Eu quero agradecer aqui também o prefeito de Brotas, Leandro Correia, que manda um abraço ao senhor. Está aqui conosco, Maria Luzia Ribeiro assistindo. O Adalberto Comitre, da Câmara Municipal de Poá, ele pergunta, doutor Edgar, como o Tribunal de Contas vai fiscalizar os limites de despesas com funcionário face à queda de arrecadação dos municípios? Esse é um problema. O tribunal vai ter que examinar efetivamente
caso a caso. Veja que a pergunta dele já não se refere ao problema da pandemia, né? Ele já se refere a uma queda total na arrecadação do município, de todos os municípios em geral, a arrecadação do Estado. A estimativa de queda, provavelmente agora já, é da ordem de 30% do ICMS. Acredito que os municípios vão sofrer também alguma coisa nessa medida, também no imposto sobre serviços, né? Os serviços estão bastante reduzidos, estão deixando de recolher. Vai haver, sim, um baque muito grande na entrada de recursos. E, por outro lado, também uma exigência grande na área de pessoal, especialmente no setor de saúde. Esses números vão brigar necessariamente uns com os outros, vão brigar, não há outra forma, né? O fato de estar em calamidade pública, pelo artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dá aos municípios um prazo maior para retornar aos limites da lei. Mas acredito que isso deva ser revisto também. O tribunal vai encarar com bastante objetividade, com bastante responsabilidade. O tribunal não é feito de carrasco, de forma alguma. São homens competentíssimos, muito experimentados. Não estou falando a meu respeito, mas os meus colegas, cada um deles, homens muito competentes e têm esta sensibilidade, sabem como examinar cada uma das contas, né? Mas eu tenho certeza que esses números vão brigar. Eu não sei como vamos fazer. Esse limite vai ser estourado. Muitos dos municípios já trabalham muito próximo ao limite e numa circunstância como essa, se por infelicidade o município for atingido por casos que deva atender e no reforço na área de saúde, ele está evidentemente autorizado a gastar pela própria situação de calamidade, pela própria lei excepcional, está autorizado a gastar e depois o tribunal vai levar em consideração. Eu acho que os prefeitos não devem ficar apavorados. Você falou que alguém, não, os prefeitos estão apavorados, não podem ficar apavorados, vocês são líderes. Já viu o líder apavorado? Não pode de jeito nenhum. Manter a calma e prestar muita atenção na orientação. O governo do Estado tem sido muito firme nessa orientação, porque trabalha em equipe. O governador do Estado ele se reúne. Ontem houve ainda uma reunião com os poderes, ele se reúne com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal de Contas, com o Ministério Público, faz uma reunião, ontem foi em videoconferência, com o presidente da Assembleia Legislativa, ele trabalha em equipe, né? Isso é muito importante. Trabalha em equipe, trabalha com planejamento e com informação. Eu acho que os prefeitos, cada um no seu município, tem que trabalhar com esses elementos: equipe, informação e planejamento. Jamais ficar apavorado. Não há razão para ficar apavorado. Eu poderia, porque estou saindo na rua com essa idade, não devia. Vou tentar ficar em casa. Minha mulher briga comigo, mas está indo para o tribunal, eu preciso ir para o tribunal de vez em quando, né? Fazer o quê? Muito bem, doutor Edgar Camargo Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui conosco, e estamos às ordens para as perguntas que nós, com certeza, encaminharemos a ele. Marcelo Otaviano, ele cumprimenta o presidente, parabéns pela iniciativa do nosso novo presidente do TCE. Quem mais aqui? Contas Partidárias Eleitorais está assistindo, muito obrigado pela audiência. O ilustre presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Consati, vereador no Rio Grande do Sul, está nos assistindo. Um grande abraço, Gilson. João Pedro Rosa, procurador da Câmara Municipal de Taquaritinga, ele mandou uma pergunta, mas o senhor já respondeu quanto da análise da questão do adiamento das eleições. São pessoas que estão enviando aqui. O doutor Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas, nos assistindo e mandando um forte abraço ao senhor. Doutor Edgar, quais são os próximos passos do tribunal, considerando que nós teremos eleições? Então, o tribunal estará atento ao processo eleitoral. Mas tem alguma atividade, se o Covid permitir,
externa no plano B, não? Você fala de inspeções presenciais? Não entendi a Exato. pergunta. Como ciclo de debates, há a possibilidade de voltar a alguma reunião nesse sentido, não? Reunião? Isso, o ciclo de debates. Ah, perdão, o ciclo de debates. Ah, sim, então logo haja condição para haver reunião de pessoas e que a gente possa retornar ao convívio, que o convívio humano faz muita falta, né? Esse raio de telinha daqui, tela de lá, eu não aguento mais, eu passo o dia inteiro naquele celular recebendo N mensagens, trabalhando com aquela coisa. Dá um estresse desgraçado, nós queremos estar próximos uns dos outros. Então, logo seja possível, nós vamos retomar sim, vamos retomar. Nós tínhamos um calendário que deveria terminar em junho, se as coisas tivessem continuado normalmente. Nós vamos revê-lo e vamos mesmo, durante as eleições, nós vamos fazer os encontros. Eu acho importante esse contato do tribunal com os administradores, isto rende bastante, rende para o tribunal, nós ganhamos experiência, os administradores também ganham, e temos isso que é fundamental, que é o contato humano. Isso a gente não pode abrir mão. Muito bem. Teve prefeitos que colocaram barreiras em suas cidades, barreiras com vigilantes que foram contratados, pois não teria como polícias ficarem fazendo esta vigília. Foram contratados vigilantes para ficarem 24 horas nas entradas das cidades. Então, o presidente da Câmara, o Gibu Taubu, volta e ele pergunta: essa contratação é normal ou serão apontados sobre isso? Olha, se o fechamento aí, o obstáculo tiver justificado, ele for necessário, não foi contestado judicialmente, é uma atitude que a administração deve tomar ou pode tomar, dificilmente pode dizer que o gasto é irregular. Agora, se houve um abuso, por exemplo, o prefeito não poderia ter fechado aquilo, aquele acesso, não houve necessidade, não havia. Isso pode ser discutido mesmo. Quer dizer, aí não se está discutindo se o gasto é ou não regular, mas se a atitude do administrador teria sido regular ou não, né? Se não teria exorbitado eventualmente das necessidades. Veja como é difícil, né? Cada atitude dessa, cada ato pode ser visto de diversos ângulos e aí o julgamento vai ser difícil. Eu digo julgamento não só o julgamento do Tribunal de Contas, não. O julgamento às vezes é um julgamento judicial, o julgamento da própria população, quantas opiniões podem ser dadas em torno. Mas, uma vez que o ato administrativo seja legítimo, o gasto está explicado, está justificado, o gasto é legítimo, em princípio. Não conheço o caso concreto, me reservo o direito de oportunamente examiná-lo se eventualmente tiver que falar sobre essa matéria no futuro. Doutor Edgar, prefeito Marcelo de Monte Alto também enviando aqui um forte abraço ao senhor. Prefeito de Presidente Prudente, que sediou o primeiro ciclo de debates, teve a honra de presidir, de receber o Tribunal de Contas e os prefeitos da região. E agradece ao senhor pela oportunidade e pelo carinho demonstrado aos agentes públicos. Está aqui a colocação do Bugalho, Nelson Bugalho, prefeito da cidade de Presidente Prudente. Aqui nós temos ainda Juliana Feliciano assistindo. São várias as pessoas aqui correndo o celular toda hora com perguntas e a bateria dele está acabando. Nem sei se nós vamos poder atender a todas as perguntas, mas certamente mantendo aquela disposição do doutor Sérgio e a disposição do doutor Edgar, poderemos fazer a pergunta em off e retornar a cada um dos prefeitos que tiverem dúvida. Em verdade, doutor Edgar, o que a gente sente é que há um temor muito grande dos prefeitos com relação ao processo eleitoral.
Ainda ontem o Ministério Público Eleitoral enviou um comunicado a todos, orientando inclusive os juízes, os promotores eleitorais das cidades. Enfim, os prefeitos estão preocupados, estão enfrentando um fato novo, uma epidemia que parece que acontece só a cada 100 anos, mas eles não sabem ainda o que fazer, qual a direção a seguir. Por isso é que nós ficamos extremamente felizes com a presença do senhor, do Sérgio Rossi, de todos que têm se colocado à disposição para atender, tirar dúvidas e orientar. As pessoas, neste momento, que a gente sente, notadamente com os vem e vai, volta e chega lá do governo federal, o que as pessoas precisam nesse momento é de palavras firmes, fortes, de liderança, como essa que o senhor cumprimentou e com razão do governador João Dória. Então eles precisam de uma palavra de um líder. E o senhor representa um poder extremamente importante, porque é guardião das contas públicas, é quem toma conta efetivamente do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, neste momento, uma mensagem do senhor para prefeitos que estão aqui, correndo a todo momento aqui, subindo, mandando as perguntas, mas infelizmente não poderemos atender a todos, estamos com 2% de bateria. Mas uma palavra, uma manifestação do senhor, uma palavra de apoio seria muito importante. Claro, Sebastião, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, antes de tudo, agradecer novamente a oportunidade, como já disse, e cumprimentar pela audiência qualificada. Você fez com que eu me sentisse entre amigos, é como eu gosto de ficar. Cumprimento a todos, eu acho que a palavra que temos que ter é otimismo. Sempre otimismo, palavra tranquilizar as pessoas, mostrar que estamos trabalhando, o destino sabe o que faz e aí a gente não pode controlar. Temos que fazer aquelas coisas que estão ao nosso alcance. Se cada um fizer o que está ao seu alcance, com honestidade, com seriedade, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra e vamos reconquistar a paz que não podemos perder. Muito obrigado, viu, Sebastião? Obrigado a todos que nos acompanharam. Doutor Edgar Camargo Rodrigues, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E eu tenho certeza que, se precisar, o senhor volta conosco com essa simpatia, com essa disposição em sempre estimular essa nossa parceria, o VESP Tribunal de Contas. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Obrigado. Eu quero aqui, o Olindo Souza, ele dirige uma pergunta, mas certamente não é para o doutor Edgar. Mas eu posso responder porque conversei com os responsáveis por isso, o TRE. Aliás, se você, Olindo Souza, que é diretor da Câmara Municipal de Três Fronteiras, se você entrar no site da UVESP e procurar no Jornal do Interior, você vai encontrar uma matéria de uma advogada especializada em direito eleitoral e um ex-desembargador que está atualmente em Brasília, informando tudo isso. A sua pergunta é: se o caso a eleição for adiada para dezembro, os prazos de filiação, convenções, registro de candidatura serão mudados? Não, não serão mudados. Serão mantidos conforme decisão do TRE e do TSE, salvo modificação de última hora. Mas a orientação está muito clara. Portanto, fizemos essa live com o Dr. Edgar Camargo Rodrigues, que ainda está na tela conosco. Um forte abraço, um carinho da equipe da UVESP, como forma de agradecimento a tudo que o senhor tem feito conosco. Muito obrigado, doutor Edgar, obrigado a todos pela atenção e voltaremos quando sentirmos a necessidade de orientar, de trazer informações, de trazer autoridades que possam falar para aqueles que têm dúvida. Nós sabemos, a dúvida existe, a preocupação existe, tomar conta do tesouro municipal não é fácil, em tempos de pandemia é difícil, e os senhores prefeitos, senhores vereadores, os servidores das câmaras e das prefeituras merecem a atenção e terão atenção como essa que o doutor Edgar Rodrigues, doutor Edgar Camargo Rodrigues, nos traz.
com muito carinho e muita atenção com os senhores gestores públicos municipais. Um grande abraço, uma noite boa que está chegando e que Deus nos proteja nesses tempos de Covid-19. Até a próxima live, se Deus quiser.